Queridas irmãs, queridos irmãos, esse vídeo é de número 142. Diálogo com as sombras, Hermínio Correia Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, conforme Hermínio Correia Miranda mesmo nos relata, nos descreve, ao comentar a passagem O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. No contexto, porém, as palavras devem ser entendidas em seu sentido moral. Não se trata, é certo, de remover montanhas de terra e pedra, conforme temos tratado ou conforme já foi tratado em outros vídeos, pois essa remoção é do orgulho, é do ciúme e da inveja. Como Cristo mesmo descreve Hermínio Miranda para o Cristo, a fé do tamanho de uma semente de mostarda bastaria para remover montanhas. E conforme já foi relatado, essas montanhas não são montanhas de granito, de basalto, montanhas de terra. Nunca que se muda uma montanha de terra, de basalto, de granito, através das cordas vocais, ordeno que saias de onde está e mude para outro lugar. Não há sentido algum. Para quê? Por quê? Qual a finalidade de sair pedindo para que as montanhas de granito, de basalto, de terra se mude de lugar? Ora, pois tudo encontra-se de acordo com os desígnios de Deus. Sabemos que o que não encontra-se de acordo com os desígnios de Deus, neste sentido, podemos dizer que o nosso caráter, a nossa moral, a nossa reforma íntima, o nosso pouco amor, o nosso insignificante conhecimento, o nosso pouco interesse pelo compromisso, pela responsabilidade. Pois Deus seria tão insignificante
se para isto apenas tivessem Ele nos criado, para dormir, para comer, para almoçar, para jantar, para passear, para gozar a vida. Deus, obviamente, teria falhado, teria errado, mas, de acordo com os desígnios dele, nós sabemos que Deus perfeitamente tudo criou e tudo cria perfeitamente. Nós, quem de fato nos desviamos do caminho pelo fato da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa arrogância. E com isso gera a falta de fé, gera a não confiança nas nossas capacidades, no nosso potencial. O que levou o nosso Senhor Jesus Cristo a nos dizer: a fé do tamanho de uma semente de mostarda bastaria para remover montanhas. Quais são estas montanhas? É óbvio que não são as montanhas de granito e nem de basalto, e sim as montanhas que obscurece o nosso raciocínio, o nosso bom senso, quando a miopia se faz presente por falta de humildade, de paciência, de amor uns para com os outros. No contexto, porém, as palavras devem ser entendidas em seu sentido moral. Não se trata, é certo, de remover montanhas de terra e pedra, conforme nós estamos tentando esmiuçar. Imagem usada pelo Cristo, imagem usada pelo Cristo, porque o Cristo, nosso irmão maior, ele se utilizava quando, se dirigindo à massa sofredora, carente, necessitada, incrédulas, ignorante de conhecimento. Quase sempre o Cristo, ele se utilizava-se de imagens. Quase sempre ele se utilizava-se de parábolas. Parábolas essas que podemos dizer que perdura até o século XXI. E, obviamente, muitos séculos ainda pela frente. Porque ao dizer aqui que o livro dos Espíritos, ao dizer aqui que as obras básicas, principalmente as 5 obras básicas, são códigos. Muitas pessoas podem não acreditar, é um direito de cada um. Mas quando
todos nós evoluirmos um pouquinho mais e que os desígnios do Criador clarear a nossa mente e que em condições de raciocínio lógico nos encontrarmos, obviamente conseguiremos entender esses códigos transmitidos pelos bons espíritos a Hippolyte Léon Denisard Rivail, a 18 de abril de 1857. Então não se trata, é certo, de remover montanhas de terra e pedras, imagem usada pelo Cristo para fixar o seu pensamento na memória dos ouvintes, para fixar. Olha que interessante. Nada melhor que imagens, nada melhor que símbolos, nada melhor que códigos, parábolas, para fixar. Porque a humanidade, com a facilidade imensa, conseguem gravar com uma certa facilidade piadas. Porque se pararmos para analisar, toda piada, ela encontra-se revestida de imagens, quase sempre horripilantes, mas que fixa naqueles ouvintes ao ponto das pessoas ouvirem uma vez e não esquecer mais. Diferente de muitas orações que a pessoa, por deparar-se com o sentimento divino de encontro ao teu coração e a não busca através da seriedade, apenas naquele momento, quase sempre, a maioria das pessoas sentem dificuldade em registrar uma oração na mente instantaneamente. Por isso, constantemente, a pessoa recita centenas de vezes até que grave na sua mente, na sua consciência, nos seus arquétipos, aquela mensagem divina. Pois o que é divino é mais difícil de ser registrado. Pois o que é divino é mais difícil de ser registrado. Isso é fato, devido ao nível evolutivo o qual todos nós nos encontramos. Então, dando sequência, da fé vacilante, diz Kardec, pouco depois, resultam a incerteza e a hesitação da fé vacilante, diz Kardec. Pouco depois, resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se têm de combater essa fé
não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Hermínio Correia Miranda, ele assim acrescenta: destaque meu. Abre aspas, fecha-se aspas. Porque não acredita que possa vencer. Conforme os vídeos anteriores, é natural que todo aquele que se entrega, conforme foi muito bem esmiuçado os vídeos anteriores, todos aqueles que se entregam de corpo e alma, aqueles sem preparo algum, que mediante uma frustração, uma decepção, esses seres quase sempre eles chafurdam-se num estado crítico de angústia, melancolia, depressão, pelo fato da frustração, da decepção. É aqueles descrentes totalmente a partir de então, mas que não raciocinam, que eles mesmos optaram, eles mesmos aceitaram passar por aquela situação, eles mesmos que se entregaram no princípio, sem raciocínio, sem bom senso. Por isso é preciso analisar bastante a fonte de onde a água emana. Porque não significa, e não é por esse motivo, que a água em um copo de cristal apresenta-se límpida, que você pode tomá-la sem uma análise mais profunda. Porque seria, com todo respeito, ignorância enorme de tua parte, pois se reconhece a árvore pelo fruto, conforme temos ouvido, conforme temos dito. Se você sai, você depara com um pé de laranja. É óbvio que você encontrará a laranja na época certa. Você não encontrará outro fruto naquele pé de laranja, a não ser laranja. Mas é a tal da fé cega, é a tal da fé vacilante. Todos aqueles que não acreditam nas capacidades que possuem, todos aqueles que não acreditam em si próprios, todos aqueles que se entregam de corpo e alma, sem análise, de bom senso, de prudência, quase sempre se frustram, se decepcionam o mais cedo possível. Então, o comentário de Kardec é de transcendental importância
para não descrevê-lo por inteiro, aqui é preferível recomendar que o leitor, que o telespectador, não deixe de estudá-lo e de meditar pausadamente acerca de todas as suas implicações, pois ele ocupa todo o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, página 284 a 293. É também aí que o codificador escreveu sua famosa sentença. É também aí que o codificador escreveu sua famosa sentença. Que sentença será esta? Que sentença será esta? Que sentença é esta que levou o codificador a registrá-la no princípio, no índice de o Evangelho segundo o Espiritismo? Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Quanta diferença com a fé que todos nós professamos no nosso dia a dia, devido à falta de raciocínio, de bom senso, devido ao nosso lado do mercenarismo, devido à nossa falta de paciência, de conhecimento, de raciocínio, devido à nossa não aceitação, à nossa não humildade em reconhecer que tudo encontra-se de acordo com os desígnios de Deus, mas que ao mesmo tempo tudo acontece de acordo conforme nós agimos ou deixamos de agir. Porque ao mesmo tempo, onde encontra-se escrito as leis de Deus? Na consciência. Pois não cai sequer uma folha de uma árvore no universo, nos universos, por toda a eternidade, sem que Deus não queira ou que Ele não saiba, porque tudo obedece suas leis, tuas leis. Tudo obedece o Criador. Então é natural que, se algo me acontece de uma forma que não me agrada, devo parar e raciocinar. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão. Fé inabalável
só é a que pode encarar de frente a razão. E será que nós encaramos de frente a razão? Será que somos detentores dessa fé que encara de frente a razão? Ainda não. Ainda não detemos esse nível de fé. Nós ainda não. Nós nos encontramos a caminho. Um dia, sim, na eternidade, havemos de alcançar essa fé inabalável, porque nós não detemos a fé inabalável. Ainda não. Essa que encara de frente a frente a razão, ainda não. Em todas as épocas da humanidade, ainda não. Devido ao fato de nós não acreditarmos em nossas capacidades. Por isso, não podemos achar que somos detentor da fé inabalável que em toda época encara de frente a razão e todas as épocas da humanidade que ainda não. Eu não creio em mim. Eu não acredito nas minhas capacidades. Eu ainda subestimo as minhas qualidades. Tanto subestimo que me entrego a seres totalmente desestruturados para que guie a minha existência. De forma que todo esse que se entrega de corpo e alma a todos esses inexperientes, esses sem estrutura, sem preparo, todos esses que se entregam a esses não são portadores da fé inabalável, que jamais ele pode dizer que enfrenta frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esse não pode dizer que é portador da fé inabalável, que enfrenta, que encara de frente todas as épocas a razão, todas as épocas da humanidade. Vamos para o próximo vídeo.